amores, sejam todos bem-vindos ao terceiro e último episódio da nossa podsérie Mais Presente contra o HIV, uma iniciativa fundamental da Janssen para que a gente possa exercitar a nossa escuta e a nossa reflexão sobre diversas questões que envolvem o HIV. Nos nossos 2 programas anteriores, a gente aprendeu, se conscientizou, se emocionou e entendeu como é que nós podemos todos colaborar para romper com os preconceitos e ter atitudes mais positivas para apoiar as pessoas que vivem com HIV e construir uma sociedade melhor. Se você não viu esses programas, não tem o menor problema, mas você tem que ver, tá? Eles estão disponíveis no nosso site www.maispresentecontrohiv.com.br e você pode ver quando você quiser, na hora que você quiser, mas eu peço para que você veja, porque você vai adorar. Olha, hoje a gente vai seguir esse mesmo caminho e com um tema que é uma delícia para a nossa vida. Nós vamos falar de superação. Nosso papel aqui não é romantizar nada, tá? Mas nós vamos sim tentar mostrar que o preconceito não está com nada, né? E aliás, eu falo que esse é o maior defeito do ser humano. É preciso encarar o HIV de frente, porque ele é real, não vê distinção de gênero, orientação, raça ou classe. O que é muito possível, inclusive, superar estigmas e desafios para viver bem e ser feliz. Aliás, só assim a gente consegue crescer na vida, não é? Olhando de frente para o nosso problema e encarando ele de frente. Você vai adorar os meus convidados de hoje, assim como eu estou feliz demais de recebê-los aqui. Leandro Bueno e o Dr. Álvaro Furtado, sejam bem-vindos. Muito legal ter vocês, é uma alegria receber vocês aqui na nossa podsérie Mais Presente contra o HIV, viu? Obrigada pela presença. Como vai, Galisteu? Ah, R$50 é seu, adorei! Muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão importante. Parabéns pela Janssen, pela iniciativa, estou muito feliz de estar aqui. É um prazer enorme estar aqui também com você, Galisteu, com o Leandro, discutindo esse assunto tão relevante, tão importante falar sobre isso, né? Muito bom. Pois é, né? É incrível que a gente tem que bater nessa tecla do preconceito em pleno 2021. É uma coisa inacreditável, porque a gente aprende tanto com a vida e parece que esse assunto é um assunto que a gente ainda precisa aprender muito, né? E olha que a informação tá aí, né? A gente hoje tem acesso a tudo isso, mas parece que o ser humano insiste em ter esse defeito que talvez seja a coisa mais horrível de nós todos, assim, que é o preconceito. Leandro, além de cantor e compositor, conta um pouquinho sobre você pra gente, a gente quer te conhecer um tiquinho melhor. Eu comecei minha carreira aos 10, 12 anos, passando por diversos programas de televisão, aí, programa Raul Gil, The Voice, e a minha vida inteira foi sempre constituída com música. E eu estou trabalhando com isso da minha vida inteira e agora trabalhando no meu primeiro álbum de estúdio que eu vou lançar em 2020. Que legal! Como é o nome do álbum? Já tem nome? Chamado Mundo Positivo. Mundo Positivo conta histórias de superação, amor, enfim, minhas vivências que eu tenho passado desde 2017, que foi onde eu recebi meu diagnóstico positivo de HIV. E desde então eu venho acumulando histórias da minha perspectiva e... Quantos anos você tem, Leandro? Eu tenho 28 anos. 28 anos. 28 anos. E foi em 2017 que você recebeu o seu diagnóstico? Foi em 2017. Vamos falar disso já. Pera aí que eu quero conhecer um pouco mais o Dr. Álvaro Furtado. Fala um pouquinho pra gente. Adriane, prazer enorme estar aqui. Eu sou médico infectologista. Escolhi a especialidade por, desde o começo da minha formação como médico, olhar esse cenário do HIV e querer ajudar e me apaixonar um pouco por esse universo, tentar ajudar as pessoas, e trabalho também no centro de referência aqui em São Paulo, atendendo pessoas vivendo com HIV. Também acabei indo para o lado de pesquisa clínica, trabalhar com vacina preventiva para HIV, estratégias de prevenção, PrEP. Então, eu acho que a infectologia é um ramo muito amplo de atuação profissional e acabei me direcionando na minha vida, nos meus 15 anos de atuação profissional, para atender as pessoas que vivem com HIV. Que legal. Olha, muito obrigada pela presença de vocês, meninos. Bom, mas o nosso tema hoje é um tema que eu adoro falar. Superação. Eu acho que é a cara do Brasil, a cara do brasileiro. O brasileiro é assim. O brasileiro, eu brinco que eu falo que no fundo do meu poço tem mola. E eu falo que no fundo do teu também tem. Você que está assistindo a gente faz parte da nossa história e da nossa vida
saber sair dessa situação. Resiliência, se superar, dar a volta por cima, é a nossa cara, né? Falar de HIV é superação? Eu preciso já fazer essa pergunta para os dois. Bom, falar de HIV é superação, sim. Eu descobri um propósito na minha vida em 2017 que eu não sabia que ia mudar tanta coisa, tanta perspectiva, assim. Além de me encontrar, digamos assim, num lugar de vulnerabilidade para conseguir me entender, conseguir ver de diversos ângulos outros propósitos da minha vida, eu acho que esse foi um ponto que eu consegui não só me reconstituir como pessoa, mas também como artista, conseguir falar sobre coisas muito mais profundas, conectar pessoas e falar sobre HIV hoje em dia é fundamental, não só na arte, mas o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, debater esse assunto que em 2021 ainda é tabu. É uma coisa de doido, assim, a gente saber que a gente ainda tem tanto preconceito por falta de informação em 2021 é inadmissível. É isso. Falar de HIV é superação, doutor? É muito, né? Porque é até interessante a gente ver essas histórias de pessoas que descobrem o diagnóstico, como o Leandro, e estão muito bem, né? Tendo uma vida absolutamente normal. Eu acho que é necessário apoio de um profissional adequado nesse momento, de um acolhimento, onde quando você descobre, eu acho que é uma superação de todo mundo, do próprio paciente, dos serviços que atendem esses pacientes, de entender como é importante essa abordagem inicial, como é importante a gente ter uma relação afetiva e contar para essas pessoas que a vida segue, a vida é longa, a vida é bonita, cheia de possibilidades. A gente vai discutir hoje no nosso papo sobre tratamento, sobre os avanços que a gente teve no Brasil com relação... Hoje uma pessoa que tem HIV vive tanto tempo quanto uma pessoa que não vive com HIV, se ela toma os antirretrovirais, se ela acompanha de forma adequada. Então, é uma superação contínua, mas é uma superação supervisionada às custas de um programa aqui no nosso país com relação ao que fornece tratamento. Então, é um caminho em conjunto dos pacientes com os profissionais de saúde e para a gente falar para a sociedade que é ok viver com HIV, é ok tomar remédio, a vida continua cheia de muitas possibilidades. Eu acho que a superação também, neste caso específico, ela caminha junto com a autoestima. Já até toquei nesse assunto no outro episódio de Podsérie que nós fizemos, porque para você se olhar e falar, beleza, eu tenho essa questão, eu vou me cuidar, eu decido ter uma vida normal, eu decido continuar com a minha vida, eu decido gostar de mim e me amar do jeito que eu estou e do jeito que eu sou. Você se supera mais rapidamente, você consegue chegar onde você quer mais rapidamente, então a autoestima é fundamental. Nós tivemos aqui alguns exemplos na nossa Podsérie de pessoas de cabeça muito boa, que eu acho que é tão legal de poder mostrar e falar. O caso do Leandro. Leandro, eu acho natural que a gente siga com você para a gente saber como e quando você descobriu que vivia com HIV e qual foi a sua primeira reação quando você recebeu esse diagnóstico. Eu recebi esse diagnóstico em 2017 e foi muito engraçado, entre aspas, porque eu já tinha passado por uma situação muito próxima a mim com o meu melhor amigo, que descobriu que tinha HIV, não contou pra ninguém. No começo ainda tinha iniciado o tratamento, mas logo em seguida largou. E eu vi ele definhando do meu lado. E eu não sabia sobre o que se tratava. E quando eu descobri que era HIV e que ele tinha largado o tratamento por uma questão psicológica, o buraco que ele estava entrando psicologicamente, que eu não estava entendendo fora dessa caixinha, eu comecei a ter aquele cuidado a mais de tentar mostrar para ele o óbvio de que tudo aquilo que ele já tinha se informado, mas ele não estava conseguindo digerir isso na cabeça dele porque ele achava que ele não era qual a palavra? Ele não era merecedor daquele tratamento. Por isso que eu falei da autoestima. Olha que coincidência dessa história. A autoestima é fundamental nessa hora. Ele não se sentia merecedor desse tratamento por uma questão realmente de preconceito com ele mesmo. Então, eu já tinha passado por essa situação tão próxima a mim e eu vi ele se reerguendo, hoje em dia está muito bem, graças a Deus. E como eu tinha passado por esse momento, assim, tão perto de mim, quando eu recebi o meu diagnóstico em 2017... Como é que você percebeu que tinha alguma coisa errada com você e você recebeu o seu diagnóstico? Você foi fazer exames de rotina, não? Foi um exame de rotina.
Eu fazia a cada 1 ano, mais ou menos, e em 2017 fui novamente fazer meu exame. E quando essa bomba, digamos assim, caiu no meu colo, eu já tinha tanta informação e eu já tinha falado tanto disso para pessoas ao meu lado que passou um filme na minha cabeça. Eu falei, bom, será que eu vou precisar que alguém sente comigo e fale tudo aquilo que eu já falei pro meu melhor amigo há 1 ano atrás? Então, assim, a informação foi imprescindível para mim. Eu tinha tudo na palma da mão. Não foi uma notícia boa, lógico, não querendo romantizar nada, como você bem colocou no Não, começo pelo dessa amor de conversa. Deus, é horrível. Mas eu sabia quais eram as possibilidades da minha vida, quais eram qual era tudo que eu precisava fazer para viver bem, e hoje em dia ainda vivo muito bem mesmo vivendo com HIV. Então, assim, a informação salvou o meu psicológico naquele momento. Depois do diagnóstico, você percebeu que precisaria se superar em algum momento? Como é que foi esse processo? Bom, Tipo, sei lá, conversar com a família, é uma superação, né? Poder encarar de Sim. frente tudo isso. Eu sempre falei disso abertamente, assim, com as pessoas próximas a mim. Eu não sou a pessoa mais aberta do mundo da internet, por exemplo. Eu fui falar disso anos depois na internet, mas eu sempre falei disso muito abertamente com as pessoas próximas a mim. Minha família, meus amigos. A única questão foi, quando eu recebi essa notícia em 2017, eu preferi deixar para contar para minha mãe quando eu já tivesse com a minha carga viral indetectável. Então, eu preferi primeiro entrar no tratamento com o médico, realizar todos os exames, e quando eu tivesse aquela notícia de que realmente estava tudo bem, eu parti pra fase de contar pra minha mãe, porque eu sei que coração de mãe é algo que não dá pra se explicar. Então, daí a gente não se aguenta, a mãe não se aguenta. Então eu preferi guardar isso pra mim por um tempo, fazer todos os exames, começar o tratamento com os antirretrovirais, para que eu tivesse com a minha carga indetectável e eu pudesse mostrar pra ela num papel de que, olha, tá tudo bem. Você pode olhar pra mim que tá tudo bem, mas eu vou te comprovar também cientificamente que tá tudo bem. Então, assim, pra ela foi um choque. Demorou um pouco ainda para ela assimilar essas informações, mas quando eu mostrei para ela realmente como é viver com HIV em 2021 e o que ela tinha na cabeça dela, talvez ali dos anos 80, dos anos 90, o que foi o HIV/AIDS naquele momento, que era o que ela ainda tinha guardado dentro da cabeça dela, foi um choque, assim, um choque de realidade. Mas nada como informação, né, doutor? Foi onde eu perdi o meu irmão. Meu irmão morreu em 96, e aí ouvindo você contar, me dá uma alegria, sabe? Eu fecho o olho assim e imagino como se ele estivesse contando para minha mãe essa possibilidade que hoje, depois de tanto estudo, Sim. graças a tantas pessoas, cientistas, médicos, empresas como a Janssen, que sentaram, se preocuparam e se dedicaram para que a gente pudesse ter uma vida normal, como a gente está conseguindo fazer agora, para que a gente pudesse falar desse assunto, como a gente está conseguindo fazer agora, de um jeito diferente, sabe? Então eu te escuto falar assim, você levando para tua mãe esse exame, tentando, mesmo com toda a dor, com todo o choque que ela recebeu, a calma que você trouxe pro coração dela, que eu queria muito poder trazer essa calma para minha mãe. A minha mãe com certeza está assistindo a gente aqui e de alguma maneira ela está feliz, porque o meu irmão acabou representando muita gente naquela época, né? Mas hoje, de alguma forma, o nome dele está presente e, graças a Deus, com uma notícia boa junto com o nome dele. É isso aí. Olha, Álvaro, esse tipo de reação que o Leandro teve é comum? Você percebe reações diferentes nos seus pacientes? Porque eu, particularmente, deixa eu só fazer uma parte, eu não acho muito comum as pessoas receberem um diagnóstico e acharem normal, mesmo com toda a informação. Eu acho que deve bater um medo muito grande no primeiro momento, medo de morrer, medo de definhar, medo de não se adaptar com os medicamentos. Eu acho que o medo ele também faz parte, ele é sinal de responsabilidade. Então, sentir medo não é um problema, não é uma vergonha. A questão é como você faz para superar o medo e dar o passo seguinte para ter uma vida normal. Exatamente. A reação dos pacientes é muito diferente, são reações completamente diferentes. O Leandro tinha muitas referências, tinha amigos, ele conhecia... Informação. Então, pensa só, Adriane, o cenário de uma mulher que descobre que tem HIV, não tem nenhuma referência para conversar sobre o assunto, não sabe nada. Então, aquele momento da descoberta é um momento onde passa um filme na cabeça com várias referências, às vezes antigas, do HIV lá dos anos 90, como o Leandro bem colocou, quando a gente tinha lá pessoas que
acabava evoluindo para uma forma grave, não tinha antirretroviral, as pessoas emagreciam, existia até uma questão do corpo, né, um estigma muito grande da doença. Então, a reação vai muito da referência que a pessoa tem. Por isso que é tão importante esses encontros para falar sobre HIV e desmistificar essa doença. Esse ano a gente faz 40 anos da descrição dos primeiros casos de HIV em 1981. E a doença avançou tanto em tratamento, e o que a gente precisa avançar, fundamentalmente, é a diminuição do preconceito, do estigma, de a gente olhar HIV como uma doença crônica, tratável. Ok, descobri, aconteceu, vamos passar um filme lá pro que aconteceu atrás e caminhar para frente. A vida tem muitas possibilidades com remédio, as pessoas sobrevivem, ficam bem. Olha aqui o Leandro, bonito, inteligente, vai ter uma vida toda pela frente, cheia de projetos, contando a história de vida pra gente. E isso a gente E falando sobre o assunto, né? A importância de falar sobre o assunto, num primeiro momento pode parecer estranho para quem está vivendo essa experiência, mas para quem está ouvindo essa experiência, você não sabe, Leandro, a quantidade de gente que você ajuda, a quantidade de input que você dá, coisas boas na cabeça das pessoas que estão em desespero nesse momento. Nesse momento que a gente está falando, tem alguém pegando um diagnóstico positivo, tem alguém se desesperando. Você conseguir falar disso com tranquilidade é um bálsamo, sabe? Para os nossos ouvidos. Álvaro, o que mudou no tratamento em si, desde o começo, desde que você começou a trabalhar com pacientes que vivem com HIV para hoje? Porque eu acho que mudou demais, né? Nossa, Adriane, mudou muito, né? Quando eu comecei a minha residência em infectologia, a gente tinha um tratamento que eram muitos comprimidos, eventos... Eu lembro, era uma mão cheia, assim, de comprimido. Era horrível. Era muito ruim. Mesmo assim, tinha uma coisa de adaptação grave, nem todo mundo conseguia tomar aquele coquetel todo que eles falavam. Tinha gente que tinha 1000 problemas com aquela medicação. Isso mudou demais, né? Imagina, as pessoas tinham que conviver com aquele estigma maior, com aquela quantidade de remédios e os problemas psicológicos. Juntava tudo, era bem complicado. Aí, o que acontece nos anos 90, depois dos anos 2000? O surgimento de classes novas de antirretrovirais, o mundo inteiro estudando, tentando simplificar esse tratamento, deixar ele mais robusto, manter esses pacientes saudáveis, sem eventos adversos. O que a gente tem agora é esquemas de antirretroviral com poucos comprimidos, né? Todos disponibilizados via Sistema Único de Saúde. Então, uma grande vitória, uma conquista que a gente tem aqui. Claro, foi uma luta de muitas pessoas para chegar nesse ponto que o Brasil está hoje com relação a ter um esquema moderno, disponível pelo SUS. Então, imagina só, hoje, se você descobrir que tem HIV, você vai fazer lá o seu diagnóstico, começar a tomar remédio de 1 ou 2 comprimidos por dia e vida que segue. Vai no médico. Deixa eu perguntar aqui, só para saber quantos remédios você toma, Leandro? 2 remédios. De manhã e à noite, assim? Não, eu tenho que tomar um em algum horário do dia, de preferência no mesmo horário todos os dias, para que a gente crie esse hábito, né? Tem que ter hábito. Esse hábito. E é até interessante o que você falou sobre a medicação, porque hoje as pessoas ainda acham que é um coquetel, né? Pois é, o termo coquetel é até ruim, né, Leandro? Porque é pouco comprimido. Hoje em dia não é mais um coquetel, são mais comprimidos. Exatamente. E a maioria das mensagens, inclusive, que eu recebo hoje em rede social, referente ao assunto, é sempre voltado a essa questão. Você já teve algum efeito adverso dos remédios? Como é que foi para você iniciar a medicação? Eu nunca tive nenhum efeito da medicação desde 2017 até hoje. É a mesma medicação que eu tomo. E eu sempre reforço que existem diversas combinações, né, de medicamentos antirretrovirais que, se não der certo com um, existem vários outros que você pode testar, e as pessoas ainda acham que é composto por um coquetel de vários comprimidos, o que não é verdade. Eu tomo 2 comprimidos, tem gente que toma 1, tem gente que toma 3, enfim, mas é uma quantidade como qualquer medicamento que a gente toma, tem que ter essa constância, tem que lembrar e tomar sempre, adesão, não pode abandonar, né? Não pode deixar para lá. Aliás, a gente já comentou isso aqui também na nossa podsérie, que a pandemia fez com que muita gente abandonasse o tratamento, com medo, inclusive, de se contaminar, deixou de pegar, e aí isso acaba sendo um problema real, né? Então a gente está falando de uma vida sem problemas, e passa você, então, a partir do momento do diagnóstico, se você não trata, não cuida, aí sim você tem um problema real, né? Exatamente. E aí sim é realmente muito perigoso. Mas qual que é o maior impacto trazido pelo avanço da medicina, doutora? Assim, eu acho que a gente conseguiu avançar tanto com essa questão, mas qual foi o impacto na nossa sociedade? Olha, o que a gente tem hoje é uma doença crônica, tratável, né? Com um paciente
fazendo um segmento, às vezes, a cada 6 meses, não precisa vir toda hora, né? Então, isso deixa ele apto para fazer todas as coisas do dia a dia. Hoje, a gente tem plataformas aí para as mulheres engravidar. Então, assim, as limitações que a gente tem hoje para essas pessoas que vivem com HIV são mínimas, né? Tanto que se elas fizerem o tratamento adequado, vierem em consulta, e a gente incorporou ganhos na ciência muito grandes, né, do Brasil e no mundo com relação ao tratamento, né? E além de tratamento, a gente também teve muitos avanços incorporados na ciência com relação à prevenção do HIV. Hoje a gente tem medicações que, se a pessoa que está lá vulnerável, que tem uma vida sexual com maior vulnerabilidade, ela tomar, ela praticamente zera o risco dela adquirir a infecção pelo HIV. Então, o que é muito legal é você ver a ciência crescendo e a incorporação dessas ferramentas dentro do sistema de saúde, para que as pessoas consigam usufruir disso, né? Isso que é muito legal, né? Agora, é claro que o que não mudou é que uma vida mais próxima do saudável é fundamental para quem está fazendo o tratamento, certo? Não dá para sair vida louca por aí, né, gente? Eu até brinco que é um pilar, é tomar o remédio, ficar indetectável, estilo de vida saudável, comer bem, se alimentar bem, fazer atividade física, como qualquer doença crônica, não só o HIV, né? Então a gente tem que ver que são várias coisas associadas além de estar indetectável. Leandro, existem desafios para seguir corretamente o tratamento do HIV? Para conseguir não esquecer, não pular? Olha, no começo eu achei que eu teria um pouco de dificuldade com essa questão de me lembrar todos os dias que eu precisava tomar um medicamento. Mas a minha vida mudou tão drasticamente depois de receber essa notícia, no sentido de eu comecei a me cuidar muito mais, assim. Eu não fazia exames de 6 em 6 meses para ver se estava tudo certo, um check-up total. E eu comecei a fazer isso desde o meu diagnóstico. Então, assim, eu parei de fumar, eu comecei a dar atenção a outras coisas ao meu corpo que talvez eu não tivesse tido antes de receber o diagnóstico do HIV. Então eu comecei a olhar realmente ao meu corpo como um templo mesmo, de que, poxa, eu tô aqui, tenho uma vida normal, mas a gente precisa olhar para o nosso corpo, precisa fazer exame, a gente precisa saber se está tudo bem e não apenas deixar Deus dará sabendo se vai estar tudo certo ou não. Então, assim, eu achei que no começo seria um pouco difícil para mim ter essa para eu ter essa constância, mas foi muito tranquilo, assim. Na segunda semana eu já não estava nem mais lembrando, era só aquela coisa de escovar meu dente antes de dormir, colocar os 2 comprimidos na boca e vida que segue. Você toma os 2 de uma vez? Você não toma separado? Você toma os 2 de uma vez? 2 de uma vez, antes de dormir, todos os dias antes de dormir. Assim, já ocorreu em estar viajando e não dormir na mesma hora, né? Chegar da balada, sei lá, 6, 7 horas da manhã e falar, bom, vou tomar agora, ou deixa pra tomar no dia seguinte. E tudo certo, tudo bem, assim, não é um dia que vai mudar o seu metabolismo ou que vai fazer grande diferença, né, doutor? Não. Mas é aquela constância de saber que, poxa, não tomei hoje, não posso esquecer de tomar amanhã. Tem que realmente virar uma constância. Beleza. Leandro, o que você considera mais importante nessa jornada vivendo com HIV? O que eu considero mais importante é a ressignificação de tudo, assim. Eu sempre fui artista, né, desde de pequeno. E eu não tinha um direcional muito sobre o que falar. Por exemplo, eu sempre falei de amor nas minhas letras, na minha arte. E o HIV, ele me colocou num lugar de vulnerabilidade que eu talvez nunca teria me colocado se esse assunto não tivesse caído de paraquedas na minha vida. Eu principalmente vi a minha vulnerabilidade e consegui encarar a vulnerabilidade das pessoas ao meu redor. Eu recebo mensagem todos os dias no meu direct sobre pessoas de todos os tipos que você pode imaginar. Velhas, novas, brancas, pretas, homens, gordas, mulheres, baixinhas, pobres, ricas, falando sobre o mesmo assunto, de como é difícil digerir isso. As pessoas falam que elas não conseguem muitas vezes contar para o familiar mais próximo, para o melhor amigo, porque tem vergonha disso. Porque a sociedade ainda imputa na gente essa vergonha de falar sobre o assunto, de tocar nesse assunto, é um estigma muito grande. Então eu percebo a vulnerabilidade das pessoas ao falar sobre o assunto HIV. Isso me colocou num lugar muito, muito palpável, assim, da minha vulnerabilidade, e eu consegui dar outro sentido a várias coisas da minha vida, da minha arte, da minha vida pessoal, da minha relação com os meus amigos, da minha relação com a minha família, de me colocar nesse lugar de sentir que há poucas coisas que a gente passa, a gente divide com o mundo e às vezes o problema tá aí.
A gente guardar tanta coisa dentro da gente. Legal esse seu depoimento, muito legal. Tô aqui prestando muita atenção e vendo Pois a importância das redes sociais, por exemplo, que você Sim. usa suas redes sociais e fala sobre isso. Gente, como as redes sociais, elas aproximam as pessoas, né? Sim. É incrível quanto a gente consegue chegar no coração das pessoas, falar e as pessoas se identificam e trocam, e o fato de poder mandar um direct, conversar diretamente, perguntar, eu vivo essa experiência, você vive, o doutor deve viver também. É incrível que a rede social trouxe pra gente de proximidade mesmo, né? Num assunto tão importante, tão sério. Eu imagino que medo também é uma coisa que eles devem falar bastante para vocês, para você nas redes sociais, né? É, esse lance de identificação mesmo. Eles falam, poxa, que legal ver você falando sobre HIV da forma que você fala e tocando a sua vida pra frente, buscando sucesso na sua vida profissional. E você percebe que o problema não tá nem no vírus, mas sim no medo que a pessoa tem de ir pra frente, de achar que a vida dela estacionou naquele momento que ela recebeu o diagnóstico. Não, é mais uma coisa que vai ser adicionada à sua vida, à sua história, e que você tem que aprender a lidar com ela. No meu caso, eu fiz um álbum. Agora, Leandro, voltando um pouquinho lá para 2017, me conta aí, qual foi o momento que você precisou superar para expor sua voz? Qual foi aquele momento que você falou, bom, aqui está minha fragilidade, isso aqui está me doendo, está mexendo, deixa eu ver como é que eu vou superar. Onde foi? Você disse como falar sobre o HIV? Quando você resolveu expor sua voz, qual foi a coisa mais difícil que você teve que passar, Bom, que você sentia dificuldade? Na verdade, foi muito espontâneo tudo, porque eu recebi meu diagnóstico em 2017. E só em 2020, numa live com os amigos, inclusive eu tava fazendo uma live com um amigo falando do meu casamento, que ia acontecer em 2020, e teve que ser adiado uma semana antes por causa da pandemia que chegou. E rolou o casamento? Você casou, não casou? Ainda não. Tô casado, vou casar em fevereiro agora de novo. Já remarquei. Mas numa live, né, que o meu casamento, todas as pessoas vão levar 10 quilos de alimento que seriam destinados a uma casa que cuida de pessoas com HIV em vulnerabilidade. E tocando nesse assunto com um amigo numa live, eu citei que eu vivia com HIV, porque pra mim é um assunto normal. E eu, como eu falei antes, eu não fico falando da minha vida, sobre todos os assuntos da minha vida na internet. E isso saiu, assim, numa live ali falando 2020, eu já vivia com isso desde 2017 e comentei. No dia seguinte, tinham 10 jornalistas atrás de mim, querendo falar sobre isso. Aí eu, gente, será que eu falo? Será que eu não falo? Falei, vou falar sobre, já pra mim não é tabu nenhum, sempre falei sobre isso abertamente, todos os meus amigos sabem, todas as pessoas ao meu redor sabem sobre isso. Fui e falei com os jornalistas, no dia seguinte tava um monte de matéria e, assim, veio uma enxurrada de mensagens de como assim, que legal ver você falando sobre isso. E eu percebi, assim, uma mudança no tom das pessoas falando comigo de um assunto que eu poderia ter falado em 2017, por exemplo, mas eu não vi necessidade. E eu percebi a necessidade Sim. que existe da gente tocar no assunto, de falar. Então, assim, naquele momento eu falei, cara, quanta gente eu posso ajudar sem fazer nada, vivendo a minha vida, normalmente. Assim, só falando sobre isso e deixando claro o que eu estou fazendo e vivendo com HIV. E isso foi, assim, um choque pra mim, um choque. Então, em 2020, quando eu falei nisso abertamente na internet, as pessoas começaram a me enxergar de uma forma diferente, que é o Leandro, que elas já acompanhavam ali e que não sabiam que eu vivia com HIV. E não muda nada, não muda absolutamente nada. Que eu acho que é esse sentido realmente que as pessoas que vivem com HIV, que foram diagnosticadas, querem ter. Que é isso, vivam com HIV e ok, você vive com diabetes, ou outra pessoa vive com alguma outra estar coisa. mais presente contra o HIV, é uma bandeira. Exato. Isso, maravilhosa, gente, eu adorei essa... A gente não percebe que a gente pode falar sobre isso e pode mudar a vida de tanta gente, e né? Muda, e não é só quem, grande, né? Doutor, não é só quem tem, né, quem é diagnosticado com o vírus que pode levantar essa bandeira. Todo mundo pode estar mais presente contra o HIV, né? Estar próximo, ou conhece alguém, ou então ajudar, ou levar informação. Aliás, eu queria saber, apesar da evolução do tratamento, doutor, o impacto do diagnóstico nos pacientes, eu sei que é muito forte. Eu acho que deve ser o momento mais dramático do teu momento ali de cuidar de pessoas, o momento mais dramático é passar esse diagnóstico. Você sabe, tô certa? Tá certíssimo. Hoje eu estava com os alunos lá no Hospital das Clínicas e eles estavam comentando para mim como que eu dou o diagnóstico de uma doença
complicada, né? Não só o HIV, mas eu acho que nesse momento o profissional que atende essas pessoas é um acolhimento, é um abraço, é falar tudo vai ficar bem, você não está sozinho, se você está com uma equipe de profissionais junto de você, você vai começar a tomar remédio. Eu acho que é empoderar a pessoa a ter uma vida normal, né? Uma vida com possibilidades. Você fala, você tem sonhos, você tem projetos, nenhum dessas coisas vai diminuir, ou vai... Pelo contrário, foi o que o Leandro colocou muito bem aqui, ele passou a se cuidar melhor, fazer exame, cuidar da saúde dele, se tornou um cara mais forte do ponto de vista físico, emocional, de saúde. Então, muita gente, o que eu falo muito dos pacientes, Adriane, é aproveitar esse momento de um diagnóstico de uma notícia que não é boa para crescer em vários aspectos da vida pessoal, da saúde. Eu acho que ter alguém ali, acho que as reações são muito diversas, né? Às vezes é medo, é sofrimento, é medo do julgamento da sociedade. As pessoas perguntam, meu Deus, será que eu vou ter condição de me relacionar sexualmente com alguém de novo? Isso deve ser um grande medo, né? Como é que eu faço isso com o meu parceiro? Adriane. Será que, Como é e que agora eu que eu já estou me relacionando com alguém, será que eu passei, se eu peguei? Isso daí passou pela sua cabeça também, Leandro? Você também teve essa aflição? Eu não tive essa aflição porque, como eu já tinha comentado antes, a informação foi imprescindível para mim, assim. E quando eu contei, por exemplo, eu contei pro meu, na época, namorado, no mesmo dia que eu pedi ele namoro, inclusive. Mas e a relação dele com você não mudou? Nada. E foi maravilhoso, porque ele, inclusive, comentou comigo. Quando eu contei pra ele, ele falou, olha, eu vivo com HIV desde 2017, já tô indetectável, tá tudo certo, faço meus exames bonitinho. Ele, tá, ok. Eu já tive outros namorados que viviam com HIV também, e você sei sabe, bem como é que Adriane, é. Eu fiquei chocado, assim, eu falei, gente, sério, ele... Não, tudo bem, eu já tive essa... Já passei por essas situações em outros relacionamentos. Eu falei, poxa, que maravilhoso. E até hoje, assim, ele também fala sobre isso. Nós, como casal soro diferentes, né? Como é essa relação, e é um ponto muito frágil para as pessoas. Sim. Eu acho que esse é um ponto muito frágil mesmo. Porque e diz que tem a ver com o que a gente está falando hoje, superação. Sim. Como é que faz para superar essa coisa do parceiro e da parceira, né? Tem gente que não consegue falar nem pra mãe, pro pai, pro melhor amigo, imagina pro parceiro, pro namorado. A gente consegue superar isso, Adriane, acho que é muito importante falar isso hoje na nossa discussão, é com a ciência. As pessoas indetectáveis que tomam lá o antirretroviral, a medicação de forma bonitinha, tá indetectável, olha só essa informação, elas não transmitem HIV nas suas relações sexuais, mesmo numa relação sem preservativo. Então, quando eu falo para alguém que vive com HIV e para as parcerias que, ok, ter relação sexual mesmo sem preservativo, que você não vai adquirir o vírus, isso empodera essas pessoas para ter relacionamento, para ter vida sexual. Então, de novo, se eu não tiver informação, se a sociedade, se as pessoas não souberem disso, elas vão continuar com aquela visão do HIV, de preconceito, de estigma. Então, é nossa função nessas discussões, nesses bate-papos, que às vezes uma pessoa está aqui escutando a gente em casa e fala, ok, eu me relacionar com alguém que tem HIV, não tem nenhum problema. Se a pessoa está tomando remédio, ela não vai me passar nada. O que interessa é amor. O único problema é a gente não usar a verdade. Eu acho que esse é um problema. Falando a verdade, conversando, expondo, falando sobre tudo, por exemplo, do jeito que a gente está falando aqui abertamente, não tem problema. Onde mora o problema? Na mentira. Né? Onde mora o problema? Na insegurança. Onde mora o problema? No medo exagerado e na falta de informação, no preconceito. Aí sim a gente tem um grande problema pela frente. Por isso que essa relação médico-paciente é fundamental. Eu acho que poder trocar uma ideia com o seu médico, com a pessoa que te dá o diagnóstico, não faça isso sozinho, porque por mais bem informado que você seja, claro que bate medo, claro que bate insegurança, claro que dá uma sensação estranha, que até o Leandro falou aqui de vulnerabilidade, que é uma sensação muito estranha pra gente quando você passa por esse medo. Então tem que ter um médico que você possa conversar, que você possa perguntar, que você possa realmente ter uma relação que vai um pouquinho além, como o Dr. Álvaro falou, até a coisa do abraço, do carinho, do colo, que nessa hora é fundamental, né? Aliás, eu queria saber se existem condutas e necessidades específicas para cada pessoa e para cada fase do tratamento, ou a partir do momento em que, por exemplo, a gente começa a tomar o remédio, o tratamento não muda mais, ou ele troca, ele tem fases, como é que é?
Adriane, com os remédios mais modernos, eles são tão potentes com relação a manter o paciente bem que não é um cenário incomum da gente tomar o mesmo remédio durante anos, anos e anos. Que é o caso do Leandro, né? Ele tá tomando esses mesmos remédios, né? E a gente vai trocando, Adriane, quando chega um remédio melhor, com menor potencial de toxicidade, por exemplo, a gente tem um futuro aí de medicações que vão vir daqui a alguns anos, injetáveis, uma vez a cada 2, 3 meses. Então, se isso chega, a gente vai incorporando no programa brasileiro e vai trazendo essa vantagem para os pacientes. Então é importante falar que no começo o segmento tem que ser mais próximo, até porque a gente entender essas vulnerabilidades, poder ajudar. Se o paciente fica deprimido, encaminha para um psiquiatra, tenta ajudar, dá informação. À medida que ele se sente mais seguro, que ele está indetectável, ele vem a cada 6 meses. Olha só, em 2021, quem vive com HIV vem 2 vezes por ano, está muito bem, toma suas vacinas. A gente orienta que tem um estilo de vida saudável, como o Leandro colocou bem, ele parou de fumar, ele começou a fazer um monte de coisa boa para a vida dele. Então é mais ou menos assim que funciona. Tá claro. Agora uma pergunta para os dois, hein? Para os dois juntos. Como lidar com o preconceito que existe nas pessoas que vivem com HIV, inclusive as próprias pessoas que são detectadas acabam gerando esse tipo de reação na sociedade e também da sociedade. Então, como lidar com o preconceito? Sem raiva, né? Porque deve ser difícil. Ai, meu Deus, eu estou falando aqui bem perto do meu ouvido, porque assim, deve dar uma raiva enorme, deve dar vontade de brigar, de discutir, mas como é que é lidar com isso? Porque nem todo mundo tem essa cabeça tão boa, né, Leandro? Você pode ter, sua mãe pode ter, seu companheiro tem, mas seu vizinho de repente não tem, o namorado do amigo não tem, sempre tem alguém ali meio estranho nessa situação. Como é que faz? Eu acho que a melhor arma é sempre a informação, né? Eu acho que a informação, ela muda tudo. Quando a gente chega com dados, as pessoas ainda acham em 2021 que o HIV, a AIDS é uma doença do público LGBTQIA+. Então, assim, existem informações, hoje em dia a gente está lidando com tanta fake news a quilos na internet, então, assim, quando você se propõe a falar sobre um assunto ou debater sobre ele, tudo que você precisa ter para rebater uma informação ignorante é a informação correta, né? Hoje em dia a gente tem milhões de portais que você pode acessar e saber sobre o assunto, você pode seguir milhares de pessoas que passam sobre aquilo. Por exemplo, eu, quando recebi meu diagnóstico de HIV, eu já seguia pessoas que falavam sobre HIV. Você achava que você ia ter esse diagnóstico? Eu acho que a gente sabe onde o calo aperta. Lá no fundo, você achava? Então, eu me lembro... Olha só, eu me lembro assim de, sei lá, alguns 5, 6 anos antes de receber esse diagnóstico, já de ter saído da minha boca a seguinte frase: nossa, eu acho que se meu diagnóstico um dia fosse positivo, acho que eu surtaria, me mataria, sabe? Tá vendo? E isso 5, 6 anos antes, assim, apenas pela falta de informação. Quando a gente começa a entender um pouco mais sobre o assunto e ver que não é nada disso que a gente estava pintando, cai por terra, porque são dados, né? Sim. São dados, então... Ciência, né? Ciência. Se a gente não se agarrar na ciência, a gente vai se agarrar em quê, né? Falar sobre duendes. Sim. Assim. Está num tempo tão complicado aí com a Covid, vendo que ciência, a gente está salvando o mundo por causa de uma vacina para a Covid. Exato. Acreditar nessa ciência, né, Adriane? Porque eu acho que a gente precisa falar muito mais do que a gente fala sobre HIV. A gente precisa fazer com que isso chegue nas escolas, para que meninos, meninas, adolescentes entendam isso, que essa responsabilidade... Porque cada vez mais cedo eles estão se expondo também a uma vida sexual. Com certeza. Né? É diferente também, né? Não tem que ser tabu falar de HIV. A gente não pode olhar essa doença com o olhar dos anos 80, dos anos 90, estamos em 2022, quase 2022 já. Então, é realmente um olhar mais cuidadoso. Ciência é importante, a gente falar disso de uma forma clara. Muito bom ter as redes sociais, pessoas empoderadas que têm a doença, que falam do diagnóstico, para que as pessoas que, quando têm a descoberta, olhem essas pessoas e falem: eu posso ter uma vida completamente normal e feliz, né? Isso é muito importante. É legal só retomar, porque assim, não tem a ver com romantizar, não é legal, ninguém tá levantando nenhum tipo de bandeira aqui, a não ser contra o preconceito.
Então, assim, eu acho importante que a gente tenha medo de se contaminar sim, que a gente se cuide, isso é fundamental. Como eu falei, o medo é sinal de responsabilidade. E por muitas vezes, depois de todo o tratamento, eu comecei a achar que, principalmente, a galera bem jovem começou a perder o medo do HIV, até pelo fato de não ouvir mais falar disso. Sim, então, quando a gente relevante. volta esse assunto, e que eu acho que não tem que ser só em dezembro, porque é dia 1º de dezembro que a gente comemora o Dia Internacional do Combate, mas eu acho que não é só nesse mês, eu acho que a gente tem que sempre que puder falar desse assunto, sempre que puder levantar essa bandeira, porque para uma galera muito jovem ficou muito distante. Né? Então, sim, a gente não consegue mais. Eu acho a gente precisa viver com medo, não só do HIV, como de outras coisas, do coronavírus. A gente tem que se cuidar, a gente tem que tem que ter noção que, como disse o Leandro, o nosso corpo é o nosso templo e a nossa saúde é o que faz com que a gente trabalhe, que a gente ame, que a gente tenha uma família, que a gente realize sonhos. Então é fundamental estar com a saúde em dia, e a gente tem que ter medo de ter qualquer tipo de doença, mas o HIV precisa ser falado e mostrado para a sociedade. Vamos lá, em que situações vocês percebem que a superação ela é fundamental para uma pessoa que vive com HIV? Adriane, no diagnóstico, ali quando a pessoa descobre, ela tem que realmente entender e ter um profissional do lado, falar, eu vou ficar bem, eu acho que pensamentos positivos, suporte emocional, na hora de começar o tratamento, o começo do tratamento é meio complicado, né? Você olha para aquele remédio ali, fica com medo que talvez vai ter algum evento adverso. Eu acho tem gente que tem, inclusive, né, doutor? Tem gente que tem algum evento adverso, não se sente bem. Qual é a reação assim mais comum, de repente? Olha, Adriane, com esses remédios novos, o que o paciente pode ter no começo é um pouco de náusea, vômito, e algo que passa rápido, 1 semana, 2, tem gente que não tem nada, o Leandro não teve nada com a medicação, né? E tem gente que tem eventos pequenos, totalmente administráveis, ou seja, não vai atrapalhar a vida da pessoa, né? Então, e depois de um certo tempo, não tem nada, a pessoa toma remédio, é como se estivesse tomando uma pílula de farinha, não sente absolutamente nada, né? Exatamente. Entendi. Seguindo para vocês dois aí, na pandemia, a gente já falou, né? Prejudicou muito alguma forma do tratamento do HIV, mas eu acho que não foi o tratamento que prejudicou, foram as pessoas que evitaram sair de casa, e aí já, sabe aquela coisa assim, já tô me sentindo bem, isso eu acho que é um grande erro e um grande engano, mas eu quero falar disso, principalmente na pandemia, eles experimentaram não continuar com o tratamento e não sentiram grandes mudanças no corpo e acham que tá bom assim e podem seguir assim, onde é que tá o grande perigo? Olha, o perigo, Adriane, é que a gente experimentou nos lockdowns aí, dentro dos hospitais, nos centros de referência, os pacientes não vindo pegar as medicações. E o que acontece? Você para de tomar lá sua medicação antirretroviral. Vai se sentir bem no início, né? No começo você se sente bem, só que depois vai caindo a sua imunidade, você começa a perder peso, começa a ter sintomas, até doenças graves, oportunistas, então é hora dessas pessoas voltarem para os serviços, retomarem os tratamentos, porque a estabilidade, todas essas vantagens que a gente falou agora de ter uma vida absolutamente normal, é às custas de tomar remédio todo dia e se manter indetectável. Então isso é muito relevante. Eu acho muito importante a gente também voltar a atenção para falar com as pessoas que já receberam o diagnóstico, porque a gente sempre foca ali na campanha de testagem, de falar sobre a prevenção, e muitas vezes a gente esquece de falar com as pessoas que já tiveram o diagnóstico positivo, né? Que passaram agora pela pandemia. Como é que você tá, né? Você tá aguentando? Como é que tá a sua vida, né? Exato. E a gente saber que é muito importante falar com essas pessoas, porque na maioria das vezes são pessoas que têm uma nebulosidade em volta desse assunto, que as pessoas não sabem, a família, muitas vezes a família não sabe, os amigos não sabem. Então, não ter esse estímulo, às vezes até dentro de casa, porque se eu parar de tomar meu remédio e meu melhor amigo souber, a minha família souber, eles vão perguntar, você não foi pegar seu remédio? Você não tá tomando seu remédio? Dá aquele puxão de orelha, tem que dar, né? Como qualquer pessoa. Assim, na maioria das vezes as pessoas não sabem, então não ter esse estímulo também é muito... É muito, né, muito ruim. Tá porque... a importância até de compartilhar o diagnóstico com alguém, porque a pessoa vai lá e vai ser, olha, tá tomando remédio? Por que você não tá indo no centro de referência? Exato. E como você não ia todo mês lá pegar remédio? Por que você não tá indo mais? Então é legal isso, exatamente. Né? Então a gente ter isso dentro do nosso convívio, né, dentro da nossa casa, com os nossos amigos, é muito importante. Então é importante a gente falar com essas pessoas que já receberam diagnóstico positivo, tanto quanto a gente fala com as pessoas para a campanha de prevenção. Exatamente.
Maravilha. Leandro, você vai protagonizar uma releitura de um musical que conta e canta uma parte importante da vida do Cazuza. Aliás, parabéns, né? Uma grande conquista essa. Cazuza, que é, claro, um dos maiores artistas da música brasileira, um símbolo incrível na luta contra o HIV. Ele foi a referência na época do meu irmão, era para ele que a gente olhava. E a gente acompanhou tudo através do Cazuza, que a mãe e o pai, inclusive, a Lucinha maravilhosa, nunca escondeu, sempre falou, tem um trabalho lindo até hoje. Então, assim, é muito legal exaltar o nome do Cazuza sempre. Muita coisa mudou desde aquela época, a gente sabe. Como está sendo para você essa experiência e essa lição, né? O que você tem tirado aí de lição de tudo isso? Tá sendo uma lição mesmo. Eu tive com a Lucinha, a mãe do Cazuza, umas maravilhosa ela, né? Conversei muito com ela, a gente conversou sobre tudo, sobre a peça, sobre o meu álbum, sobre a carreira do filho dela. Foi emocionante pra mim. Isso tá sendo um presente, porque mais uma vez eu tô conseguindo lidar com esse assunto ainda de uma outra perspectiva. Porque como eu falei, eu tive um primeiro contato com um amigo, depois esse contato foi comigo, e eu protagonizo um personagem que perde o melhor amigo pra AIDS, porque o melhor amigo se mata depois que recebe a notícia de que tá com AIDS. Então, assim, não foi, mais uma vez, não foi a doença que o matou, mas foi a cabeça da pessoa que recebeu essa notícia. Mas naquela época, receber essa notícia era receber quase que um atestado de óbito, exatamente, junto com o diagnóstico. Receber um atestado de óbito. Então, eu tô conseguindo ver agora de uma outra perspectiva também. Então, pra mim é muito enriquecedor. O meu personagem no musical, ele não tem contato com o vírus e ele perde a pessoa que ele mais ama, que é o melhor amigo, que ele é apaixonado. Então, assim, tudo isso, né, regado às maravilhosas poesias de Cazuza. Então, tá sendo maravilhoso, muito enriquecedor pra mim e uma coisa que eu jamais vou esquecer na minha vida, ainda mais ter a oportunidade de conhecer a mãe do Cazuza, participar de tudo isso, pra mim tá sendo, assim, maravilhoso. Tem a Sociedade Viva Cazuza com um trabalho lindo também, maravilhoso. Leandro, conta dos seus planos e o que você está esperando para o futuro na sua vida. Eu tô esperando muita positividade. Tô gravando meu primeiro álbum, Mundo Positivo, que eu vou estrear no ano que vem, 2022. Já tô lançando algumas prévias deles aí nos apps de música. Quem tiver interesse em me ouvir minhas poesias, tá disponível em todas as plataformas digitais. E eu quero trabalhar em 2022. Tudo que a gente não conseguiu por causa dessa pandemia em 2019, 2020, 2021. Agora, em 2022, é tudo isso que eu quero. Muito trabalho e positividade. Maravilha. E você, doutor Álvaro, o que você espera do futuro com relação ao HIV? Deixa um recado aí para quem vive com o vírus. A gente espera muita coisa boa vindo pela frente com relação a tratamento. A gente torce muito para que uma vacina preventiva para HIV dê certo, né? Tem vários estudos acontecendo. Tem todo o impulso da ciência por causa da vacina de contra a Covid-19. Então, são muitos estudos acontecendo, perspectivas melhores de tratamento. Então, você que tem HIV aí, notícias boas vão acontecer para o seu tratamento. Estratégias de prevenção também muito interessantes estão sendo desenvolvidas e devem aparecer nos estudos em 2022. Então, o mundo, como eu falei, é cheio de possibilidades, de sonhos, e essas pessoas têm que entender uma coisa também, né? Eu tenho HIV hoje, mas a ciência evolui tanto, né? Quem sabe a gente não tem um tratamento aí para erradicar o vírus do organismo, para a gente comemorar aqui nos próximos anos. Então, a gente não pode subestimar a capacidade da ciência e precisamos investir em HIV e falar o tempo inteiro disso, porque é uma doença muito mais, às vezes, da cabeça do que propriamente no sangue. Você está indetectável, mas o vírus não pode mexer na sua cabeça. Você tem que ter uma vida a despeito de ter o vírus. Aí também você não precisa ser um super-homem, uma mulher maravilha. Recebeu, vai chorar, vai doer, vai se sentir vulnerável, busca colo, fala sobre o assunto, busca informação. Claro que a gente tem que viver essas sensações. Ninguém está esperando que você receba o seu diagnóstico e você saia pulando de alegria. Não é essa a ideia. Com certeza. A ideia é que você ame a sua vida, que você volte para o seu corpo, para o seu espelho, para a sua linha reta de conduta, de vida, e entenda que você agora tem uma vida que tem uma diferença. Porém, essa diferença não vai transformar a sua vida em pior. Pelo contrário, que você precisa olhar para a sua vida e transformá-la de uma forma melhor. Leandro, doutor Álvaro, muito obrigada. Um prazer e uma honra terminar essa série do podcast Mais Presente contra o HIV com duas pessoas tão lúcidas, tão felizes e claras,
para tratar questões tão sérias como HIV. E aí, é isso que eu quero agradecer muito vocês e quero falar com vocês que acompanharam também esses 3 episódios. O meu muito obrigada. Toda a equipe da nossa podsérie, né? Não é podcast, é podsérie, porque tem imagem. Então, eu também quero agradecer. Obrigada a toda a equipe mais presente contra o HIV, a equipe da Janssen, né? Que nós esperamos que as nossas conversas realmente tenham sido transformadoras e que tenham colaborado muito para que você que está ouvindo a gente seja um multiplicador ativo dessa rede de conscientização sobre os cuidados necessários para que todos nós, como sociedade, vivamos muito melhor e muito bem, para que a gente possa superar o HIV a cada dia. Eu me sinto aqui bem confortável de oferecer esses 3 episódios ao meu irmão, Alberto Galisteu, o Beto, que faleceu em 1996, mas que traz junto com ele uma história e um legado, e agora de coisas boas, né? Mais uma vez, obrigada a todos, até a próxima, foi uma honra participar junto com vocês. Obrigada.